E aí, família? Bom, antes de eu começar aqui a falar do Botafogo, eu gostaria de informar que o vídeo de hoje é patrocinado pela PagBet. É isso mesmo. Ó, vou deixar um negocinho aqui pra vocês. Você sabia que apenas R$ 1 é o valor mínimo para você começar a apostar na PagBet? Com R$ 1 você já pode ir lá e fazer a sua aposta. Você recebe seu dinheirinho aí via Pix, rápido e seguro. E lá também tem suporte 24 horas humanizado. Isso já faz um total diferença, né? Para tirar qualquer dúvida sua. Cotações alto, cadastro sem burocracia nenhuma. E outra, você pode encerrar sua aposta a hora que você quiser. Outro diferencial aí da PagBet. E outra, na PagBet você ainda pode apostar em Aviator. Bom, não perca tempo, vá lá na PagBet. É um site muito simples de você entrar, navegar, sem burocracia nenhuma. Faz o seguinte, vai lá, confere, vê se não é isso tudo que eu tô falando mesmo. Você sabe que na PagBet, acertou, tá pago. Vivo, mas antes o Bruno Lage não é mais o treinador do Botafogo. O clube comunicou a demissão nessa terça após a sequência negativa no Brasileirão. A Natália Pereira conta pra gente. Fala, Nath. A dança das cadeiras dos técnicos pegou o Botafogo. Bruno Lage deixou o comando da equipe na noite da última terça-feira e o pedido partiu dos próprios atletas. A decisão de barrar Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro, pegou todos de surpresa e foi a gota d'água para elenco e a torcida. Ao longo dos vários dias de treinamento, Lage testou diversas formações, sempre com o artilheiro entre os titulares. A equipe alvinegra soube que Tiquinho ficaria no banco na preleção durante o almoço, para surpresa de todos. Durante a partida, após o gol de empate marcado pelo camisa 9 no segundo tempo, nenhum jogador foi cumprimentar o até então treinador, gesto que se repetiu após o apito final. Diante da insatisfação do elenco e da torcida, um grupo de jogadores se reuniu com John Textor para conversar sobre os recentes acontecimentos e decisões do português, aumentando a pressão por uma saída imediata. Ainda na noite de ontem, o Botafogo acatou o pedido e confirmou a demissão através de uma nota, informando que a equipe será comandada por Lúcio Flávio. Joel Carli assume interinamente a função de auxiliar. Bruno Lage deixa o Botafogo com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 16 jogos. E a multa rescisória do treinador é de pouco mais de 4 milhões de reais. O Botafogo segue na liderança com 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e terá pela frente o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. E eu recebi uma chuva de mensagens de botafoguenses falando: Fernanda, boa tarde, meninos. Eu não sei se eu tô feliz, se eu tô preocupado. Meu Deus, ficar com o interino até o final. O negócio aqui na nota do Botafogo, o Botafogo diz, e aí é uma questão de interpretação. No momento, então assim, não tá decretado que será ou não, Lúcio. Assim foi o entendimento meu em relação àquela nota ali oficial. Não sei se vocês leram a nota. Não é informação interna do clube, não, é só o que eu li e interpretei na nota. Mas independentemente do que vai acontecer até o final, no momento, pra mim foi a melhor escolha, porque eu acho que o Botafogo acertou quando escolhe ficar com o Luiz Castro, mesmo quando tá tomando bordoada da torcida e que ele tá não desempenhando bem. Eu acho que acerta quando traz o Caçapa e entende que precisava de um interino e talvez naquele momento a torcida não confiava no Lúcio Flávio. Eu acho que esse jogo virou. Acerta quando traz o Caçapa, acerta quando traz o Bruno Lage, movimenta e mostra pro torcedor: olha aqui, a gente perdeu um treinador que saiu no meio do barco por conta de dinheiro, mas a gente tá trazendo um bom treinador com o segundo maior salário do Brasil. Acerta. E acerta também, na minha opinião, na hora que entende que não tinha mais ambiente para deixar o Bruno Lage, e os números de Pedrosa não deixavam mentir. Eu acho que foi um movimento correto do clube. Tem muita gente confundindo o que aconteceu com o Luiz Castro com o que está acontecendo com o Bruno Lage agora para poder criticar o John Textor. E eu acho o contrário. Quem foi que falou que o Bruno Lage não servia para o Botafogo? Ninguém falou isso. Todo mundo falou: não, contratou um grande treinador, um cara que veio da Premier League. Todo mundo encarou o Bruno Lage como um acerto. E eu digo, e você acha que foi muito bem, que ele acerta ainda mais quando ele identifica que, mesmo sendo um trabalho breve, não está dando certo. Por quê? Há uma retaliação interna. Não gostaram do que ele fez. E aí, se você perde o grupo, você perde o campeonato. É isso que acontece. Então é muito diferente de você manter o treinador que tinha completa aceitação do grupo, que era o Luiz Castro, que mesmo com muita gente reclamando e tal, ele era um cara muito blindado com esse grupo, e percebeu que o Bruno Lage não estava dando certo, internamente, pelas informações que divulgaram, os próprios jogadores também não gostaram, e ele demite o Bruno Lage. Por quê? Porque ele tem que ganhar o campeonato, ele tem um objetivo pela frente.
frente. A escolha do Bruno Lage, na minha opinião, não foi errada. Errado seria ele continuar depois dessa retaliação dos próprios jogadores. Então, pra mim, o John Textor, mesmo sendo situações diferentes, não é que ele se adaptou ao futebol brasileiro. Ele ajuda a forma como ele deveria. Eu só acho errado a forma como ele fez. Ele fez porque um grupo de jogadores, que na nota tá tratando como família, que em outro lugar, lá em Niterói a gente chama de panela, se reuniram e pediram a saída do treinador. Panela? 35 jogadores que não estão satisfeitos com o treinador é panela? Isso é panela. Eu considero como panela. Você continua com um treinador que o grupo não se sente à vontade? Eu considero, não, mas eu considero como panela. É eles. minha opinião. Família não é. Isso aí é panela. Em qualquer outro lugar o nome disso é panela. Eu não vejo panela, Agora não. o John Textor... Não, tudo bem. Eu respeito a sua opinião. É minha opinião. Agora o John Textor ele vai sentar com o jogador e vai falar, vem cá, quem vocês querem para treinador? Porque os jogadores que estão escolhendo quem... Eles já escolheram. Era o Lúcio Flávio? Não, na nota tá no momento. Mas e se ficar até o final? No qual momento. é o problema? Aí é sim. Então acho que o John Textor agora, ele senta com o jogador e fala, vem cá, quem que vocês querem como treinador? É isso. Não, eu acho que é o seguinte... E outra, e se o Lúcio Flávio chegar e entender que o Tietchan vai ser mantido como ponta? Era algo errado na concepção de todo mundo. E se o Lúcio Flávio chegar e entender que o Tiquinho vai ser reserva? Eles vão pedir a saída do... Você acha mesmo que ele vai colocar o Tiquinho na reserva? Eu acho que só o Lage bota o Tiquinho na reserva. Se ele é o treinador, ele tem o direito de fazer o que ele bem entende. Mas ele vai fazer. fazer. Eu só não sou a favor de uma demissão acontecer depois de... Olha, isso eu tô falando através de informação que está na nota oficial e através de informação de setorista que cobre o dia a dia do Botafogo. Perfeito. Isso não é uma informação minha. Perfeito. Eu só acho errado demitir porque um grupo de jogador pediu. Isso eu acho errado. Eu não acho errado. Não, eu acho o seguinte, como... Respeito a sua opinião, mas essa é a Agora minha eu vou dar a minha opinião. relação a isso. Eu vou te dar a palavra também, André. Imagina que é? Colegas discordam, algo grave pode acontecer. Cadê o xaropinho? Olha só, eu acho o seguinte, quem joga futebol ainda, o futebol evolui muito e tudo mais, ainda são jogadores, né? A gente sabe que tem muito jogo de prancheta, de treinador hoje em dia vence, grupo vence, que eu digo comissão, investimento, estrutura, tudo isso hoje em dia vence futebol. Mas ainda quem joga futebol são os atletas. Quando você tem os atletas com um clima horrível, de coração, alguém achava que se o Lage ficasse... Ele não demonstrou ser o melhor treinador do Brasil. Ele não teve tempo, Fernanda, ele não teve tempo, mas o casamento não deu certo. Não Alguém deu, discorda? ponto. Não deu. Eu não tô dizendo que ele é melhor ou pior. No momento ele foi o segundo pior em aproveitamento em pontos corridos. Então os números dele não defendiam ele. Se os números dependessem e os caras não quisessem, beleza. Mas os números não estavam defendendo. Um ponto importante aqui. Ninguém olhava e falava, esses caras estão fazendo corpo mole. Eu acho que isso não foi uma leitura que ninguém fez. Os caras foram corajosos em entender que o clima não estava legal, que o negócio não estava funcionando, que a taça poderia estar a prêmio. E aí, sabe o que acontece quando perde um título desse? Ele vai embora e arruma um outro clube e continua milionário. Quem segura esse problema é o botafoguense, o Botafogo, e fica marcado também na vida dos atletas que estão ali. Que a responsabilidade do grupo hoje, pensa na responsabilidade desse grupo do Botafogo, ela é enorme. Eles têm uma responsabilidade enorme de não perder essa competição, que é uma competição muito difícil. E se eles entenderam, fizeram a leitura que desse jeito não dava, eu achei legal eles verbalizarem, eles foram corajosos, assumir a responsabilidade. Eu não tô criticando eles não, Fernando. Eu tô criticando o John Textor, que demitiu porque os jogadores pediram. Ele não demitiu porque quis. Eu entendi. Por que não? Eu acho que Ele demitiu depois. Ele olhou e falou assim, tem um grupo aqui. O grupo tá falando. E eu acho que assim, é um grupo que representa o elenco inteiro. Eu tenho um grupo aqui falando pra mim que com esse treinador, eles acham que não vai dar. Então, meu amigo, quem joga é jogador. Eu acho que o John Textor, eu acho que ele... só pra concluir, acho que eu entendi o que o Vene tá querendo dizer, que assim, os jogadores estão mandando dentro do que é. Mas não estão, tá? Então, só que assim, é o que o pessoal tá falando. Quem manda são os jogadores, faltam 13 jogos. O Botafogo tem 7 pontos em relação ao segundo. Então assim, se eles identificarem que aquele... Olha, bota o Lúcio Flávio, vai bater mais ou menos o que o Castro fazia, né? O que o Caçapa fez. Vamos mudar o que o Bruno tava fazendo e vamos seguir. São 3 jogos, não é um campeonato inteiro. Então é a parte final do campeonato. Então assim, pra trazer um treinador que vai mudar, vai botar o Tietchan de ponta esquerda como esse fazia ao contrário. Então vamos com os caras ali, com o Lúcio Flávio, que tá com a mente com o Carly também, que é junto ali com eles ali. Altamente e vamos querido. montar os outros 13 jogos, entendeu? Eu acho que o movimento do Textor fez pra... Falta pouco tempo. Se esses caras estão falando, é com eles que eu tenho que ir. E quem construiu essa vantagem toda foram os jogadores. Eles, exatamente, entendeu? Então assim, com o treinador. Com o Luiz Castro e depois com o Caçapa. Aí isso. quando eles viram que com o Bruno Lage, depois de todo esse desempenho, as coisas não estavam dando certo, Porque eles falaram assim, ó... o aproveitamento dele é igual jogadores do Barroca. entram em campo, mas a gente não pode esquecer do bom trabalho do antigo treinador Luiz Castro, Sim, que a gente tanto elogiou, claro. Que a torcida do Botafogo também não queria que saísse, a verdade é essa, quando ele saiu. Mas ele quis, não quis? Quis, Ele valeu. meteu o pé. Aí o Caçapa veio, fez um bom trabalho, o Bruno Lage veio e não fez um bom trabalho. Então assim, a partir do momento que os jogadores eles conseguem um bom desempenho, é graças a um trabalho de um treinador. E a partir do momento que eles não conseguem um bom desempenho, também tem influência e muita do Bruno Lage.
O que eu sou contra é tomar a decisão a partir de um movimento, de um grupo, que muitos estão chamando de família, eu caracterizo como panela, pedir a saída do treinador. Panela é quando você tem um grupinho e um grupinho só quer derrubar o cara. Fernanda, eu e você entendo a sua vai lá opinião, e mas derruba. essa é a minha, Agora, eu trato como panela. É um grupo que sentou e falou. Isso não é uma informação, mas é pelo que você falou. Os Não, setoristas estão trazendo. é isso. Isso não é uma informação minha. Galera, tá dando certo ou não? Aí eu pergunto, foi só os jogadores que acharam ruim, que leram que não tava dando certo? Eu li, a torcida leu, a imprensa leu. Muitas pessoas do Botafogo também entenderam, perceberam que não estava dando certo e a gota d'água foi o Tiquinho. Entenda, eles não fizeram um movimento porque ele colocou o Tiquinho no banco. Aquilo foi o estopim. Foi o estopim. Como maior história de guerra, se a gente for estudar história, tem um estopim. Nunca é um motivo, são vários e tem um estopim. O Tiquinho no banco foi um estopim. Vene, e eu vou te falar, cara, quando você coloca o melhor jogador do time no banco... Gente, eu não tô elogiando o Bruno Lage, a gente tá conversando. Não, eu só acho errado a forma como fizeram. Eu acho que o Bruno Lage tinha que sair. Tá? Se você perguntar a minha opinião, eu acho que o Bruno Lage tinha que sair. Mas qual seria o motivo pra tirar ele? Eu acho que o John Textor que deveria chamar a responsabilidade e não partir depois de uma reunião com os jogadores. Porque a notícia que sai é a demissão saiu porque os jogadores pediram uma reunião com o John Textor e pediram a saída dele. Não foi o John Textor que bateu na mesa e entendeu o seguinte: não, eu acho que o Bruno Lage tem que sair. Eu elogiei o John Textor quando ele trouxe o Caçapa, quando ele não botou o Lúcio Flávio naquele momento. Eu elogiei o John Textor quando ele manteve o Luiz Castro, mesmo depois de muita pressão para ele sair, quando muita gente pedia a saída dele. Agora, desse jeito, eu não concordo. Agora, no fim das contas, pode dar certo, porque a saída do Bruno Lage tinha que acontecer. Eu só critico a forma como fizeram. O John é um cara que ele decide. Ele é um empresário mesmo. Não, o Botafogo ele decide, ele é o dono da caneta. Mas nem sempre assim, é igual no sabe. Flamengo, o Rodolfo Landim que decide, pela saída do Dorival, pela chegada de outro treinador. É ele que decide porque ele é o dono da caneta. Agora, a forma como fizeram, e eu ia criticar, por exemplo, se chega um grupo de 10 jogadores lá no Flamengo e fala assim: olha, a gente está pedindo a saída do São Paulo, mesmo eu sendo a favor da saída do São Paulo. Eu acho que essa postura tem que partir da chefia, não é dos funcionários fazendo campanha. São situações diferentes. Não, eu não acho não, eu posso falar, eu acho corajoso verbalizar. Eu acho corajoso agora, mas, é difícil acontecer. Dificilmente você vai ver um time com 7 pontos na liderança do campeonato enfrentando crise. Verdade. Dificilmente vai acontecer isso. Verdade. Então, por exemplo, eu concordo com o Vene de que em 95% dos casos, um grupo de jogador pedir a cabeça de um treinador é errado. Eu concordo nisso. Mas a situação do Botafogo não é uma situação comum, é uma situação específica, onde eles entendem que, juntos com o Lúcio Flávio, com o Joel Carli e com o próprio grupo, eles têm 13 finais pela frente. Aliás, eles estão 3 rodadas na frente do segundo colocado. Exatamente. Então eles têm a oportunidade, com a união, entendendo que tem que fazer o feijão com arroz, porque tirar o Tiquinho não é fazer o feijão com arroz, que eles vão conseguir fazer o Botafogo ser campeão. A responsabilidade é deles. E posso dizer uma coisa? Eu faço foi pior ainda, pelo que eu li aí no noticiário, a forma como ele tirou o Tiquinho. Porque ele treinou com o Tiquinho Soares como titular a semana inteira, na preleção ele tirou. Isso me recordou muito o Vitor Pereira, quando ele simplesmente mudou o time de uma hora para outra numa preleção. Isso é totalmente errado. Assim, não faz o menor sentido o treinador fazer isso. Se o Tiquinho sai, ninguém se sente seguro. Esse é o ponto. Se o Tiquinho é colocado na preleção para ser banco de reserva sem ser avisado depois de treinar durante a semana inteira como titular, isso passa o seguinte: eu não confio nesse cara. Não dá. Eu não confio nesse cara. Gente, onde eu quero chegar é o seguinte: eu sou a favor da saída do Bruno Lage. Acho que o Botafogo fez certo. Eu só fui contra a forma como fizeram. Dito isso, gerou a resenha, Vene. Muito bem, parabéns a quem voltou aqui. Bom, família zoeira, é isso aí, rapaz. Gerou até quase um atrito aí entre os apresentadores do SBT Esporte. Panelinha não é? Deixa na opinião de vocês. Quero saber, panelinha não é? Qual o problema também de dizer panelinha? Panelinha. Um grupo de jogadores que pega a demissão do técnico não deixa de ser uma panelinha, mesmo quando eles têm razão, né? Bruno Lage, acabou pra você, meu filho. Você não tinha a cara do Botafogo, você não teve peito pra assumir o Botafogo e você não merecia chegar aí no final de 2023 campeão junto com o Botafogo, colocar teu nome na história aí. Não merecia, desde lá de quando você falou, né, depois daquele clássico contra o Flamengo, que você falou aquela besteira toda, né, deu pra ver que a diretoria do Botafogo ainda tentou ali passar um pano pra você, mas parece que você mesmo causou a sua própria demissão ao colocar o artilheiro do campeonato brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo. Você coloca o artilheiro num banco de reserva sem justificativa nenhuma, depois de ter feito um treino durante a semana inteira usando o jogador e de repente de última hora você coloca ele no banco, você causou a sua própria demissão. Um cara que recebia aí um dos mais bem pagos técnicos do Brasil, recebendo cerca de quase 2 milhões de reais por mês. Então,
complicada a situação, mas o Botafogo se livrou disso aí. Faltam 13 rodadas para o fim do campeonato. O Botafogo já está 7 pontos agora do Bragantino, 8 aí do Grêmio, do Palmeiras e 9 do Flamengo. Então o Botafogo se mantém na liderança. Vai ter o clássico domingo contra o Fluminense. Não sei se o Fluminense, né, joga hoje aí pela Libertadores, não sei se passa pelo Internacional, mas de qualquer forma, o Botafogo precisa voltar a vencer no campeonato. E agora nada melhor do que você vencer um clássico para botar as coisas, né, em seus devidos lugares. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Tem um tempinho que eu não gravava aqui pra vocês, estou passando por uma dificuldade nesse canal aqui, mas estou retornando aqui para falar com vocês sobre essa notícia muito importante, né, que agitou a noite do Botafogo de ontem e vai agitar aí até o clássico de domingo. E vamos torcer para que agora aí nosso capitão, né, junto com o Lúcio Flávio, aí possa assumir e fazer um bom trabalho nesses restantes de competição que falta no Campeonato Brasileiro. Aí sim, lá pro final do ano, pro início do ano que vem, o Botafogo já se organiza para trazer um técnico aí para montar o time do jeito que ele quiser, não para chegar e fazer a besteira que o Laje estava fazendo. E antes de eu terminar aqui, vou pedir para você dar moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!